Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, onde estaremos juntos como igreja reunida, estudando a Sua palavra. Como sempre, necessitamos da ajuda desse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a quem solicitamos. Pedimos que nos perdoe, nos ajude e nos mostre a sua vontade através da sua palavra, para que possamos ter a compreensão, entendimento, a luz do Espírito Santo, daquilo que Deus tem reservado para nós. É em nome de Jesus que nós pedimos isso a esse Deus tão bondoso, tão misericordioso, que a cada dia tem nos protegido, nos ajudado, nos abençoado, tem se feito presente em tudo aquilo que nós precisamos, mesmo não merecendo. O Senhor tem sido fiel para todos nós. Hoje estaremos estudando o Salmo de número 138, que nos diz, o referido Salmo: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Ao observarmos os Salmos, meus irmãos, e as Sagradas Escrituras, nós observamos o quê? Que alguns livros das Sagradas Escrituras falam conosco também através das poesias, palavras e letras que até formam acrósticos, como muitas vezes observamos no livro de Salmos. Também Lamentações, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros que nos mostram uma linguagem um tanto poética. E o que é o significado desta linguagem para nós? Resumidamente, significa Deus dando graça comum aos homens para falar das coisas incomuns de Deus. É uma capacidade natural dada aos homens para que eles falem de coisas sobrenaturais. Hoje, ao estudarmos este Salmo, de número 138, dentre todos os 8 versículos que contém este referido Salmo, existe um que pode, de forma sucinta, resumir todo o Salmo. E o versículo que é enfático nesse sentido é o versículo número 6. Portanto, leiamos mais uma vez e atentemos para o que ele nos informa e também nos ensina. Vejamos, diz a palavra do Senhor: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele
os conhece de longe. E assim, meus amados e queridos irmãos, nós, ao lermos este versículo de número 6, observamos o quê? Que quando se refere à palavra aqui usada pelo salmista, no caso Davi, quando diz que o Senhor é excelso, ele está dizendo que o Senhor é admirável, divino, elevado, admirado, deslumbrante, esplêndido, estupendo, extraordinário, ou seja, aquele que faz façanhas, que é fantástico, fascinante, que é sublime, eminente, elevado, e que se distingue pelo seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor. Nós também podemos perceber que, nesse sentido, nos mostra que Deus é absoluto em sua majestade, que Ele é único e também inigualável. Deus está em todas as coisas, mas Deus não é todas as coisas. E ainda observando no versículo 6, que Deus é cheio de majestade e de justiça, e que enxerga os humildes e atenta para eles. Mas também nos mostra, esse versículo número 6, que o Senhor conhece os soberbos e os conhece de longe. Quantas pessoas, meus irmãos, Deus ajudou a serem bem-sucedidas e honradas. Mas, mesmo assim, essas pessoas continuaram humildes, pessoas simples, mesmo em meio a tanta opulência que este mundo proporciona. Homens e mulheres que continuam agradando a Deus por assim se portarem. E a humildade é algo essencial ao servo do Senhor, ao cristão verdadeiro, ao bom filho de Deus. E a Bíblia nos mostra que a humildade agrada a esse Deus maravilhoso. E existem alguns versículos, os quais estaremos lendo alguns, que falam e nos ensinam também a respeito da humildade e do que este versículo, ou este salmo, nos quer mostrar nesta ocasião, nesta oportunidade. Portanto, estaremos fazendo a leitura de alguns desses versículos. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Já em Mateus, capítulo 5, versículo 5, há um outro versículo que também nos diz e nos ensina: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Avançando para Filipenses, capítulo 2, versículo 3, há uma outra passagem, um outro versículo, que nos diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Tem gente que se acha superior porque agora possui um bem, uma posição ou algo semelhante nesse sentido, e sente-se melhor e acima dos outros. Mas esse salmo, esse versículo nos ensina, lemos mais uma vez o que nos ensina Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz aqui o que é uma orientação, uma direção de Deus para nós, através da sua palavra. Nada façam
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 3, há um outro versículo que vem corroborar nesse nosso estudo e também continua nos ensinando a palavra do Senhor. Narra as Sagradas Escrituras: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Depois, leamos agora o que se encontra em Provérbios 22, versículo 4, que nos diz a palavra do Senhor: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Leamos mais uma vez. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Que maravilha, né, meus irmãos? E já em Mateus, capítulo 18, versículos de 3 a 4, nos traz mais um versículo, mais ensinamento nesse sentido, que nos diz: e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Tem gente que acha que só pode ensinar e não necessita mais aprender e não precisa de mais ninguém. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz que até com uma criança, com um pequenino, nós temos que aprender. Não é que nós podemos apenas, nós temos e devemos aprender com as crianças. É que nos diz a palavra do Senhor. Leamos mais uma vez. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos de número 3 a 4, né? Agora, Efésios, capítulo 4, versículo 2, nos traz o seguinte versículo, que também nos mostra algo maravilhoso, pois nos diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Depois, em Romanos, capítulo 12, versículo 16, há um outro versículo que também corrobora nesse sentido, e que nos diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós observamos que tem pessoas que se consideram num nível e que agora social, intelectual e tantas outras formas que não correspondem à vontade do Senhor, infelizmente. E essas pessoas agem e vivem desta maneira, se sentindo superiores e se colocam ou sentem-se numa posição acima de outras pessoas e consideram outras pessoas inferiores a elas. Isso é terrível, meus irmãos. Pessoas que se portam dessa maneira
pessoas que agem desta forma, porque a palavra do Senhor nos diz que não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E ainda prossegue a palavra do Senhor, agora nos dando um alerta, além desse ensinamento, um alerta para todos nós. Em Provérbios 29, versículo 23, nos mostra a seguinte passagem: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E ainda em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, há um versículo que nos narra a palavra de Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11, nos traz algo muito interessante. Leamos: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Por isso que quando nós vemos essas pessoas exaltadas, né? Essas pessoas orgulhosas, soberbas, e se portam e agem desta maneira, desta forma, e pensam que estão num patamar elevado e que não importa as pessoas que estão abaixo dela, que devem ser tratadas com indiferença, porque se sentem superiores ou melhores do que outras. Este versículo ele é enfático. Ele nos diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então aqui não é uma conjectura humana, não é um pensamento filosófico, um entendimento poético, mas é a palavra de Deus que está nos mostrando que Deus, ele não se agrada da soberba, da arrogância, e tem pessoas que não saem deste patamar que se colocaram de exaltação própria. E por fim, meus irmãos, em Provérbios 18, versículo 12, há uma frase, um versículo que também ele denota e mostra muito claramente e de fácil compreensão o que ocorre em relação ao soberbo. Diz aqui a palavra do Senhor: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Viram o vaidoso? Vai cair, ele vai passar por uma queda, o que diz a palavra de Deus. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter posição, não adianta se achar o sábio, o bom, não adianta, meus irmãos. A palavra de Deus é que nos ensina, nos alerta a respeito disso, e nos diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Então, quando nós vemos alguém vaidoso, soberbo, jactancioso, é sinal de que brevemente vamos ver a sua queda. É o que diz a palavra do Senhor. Mas não termina aí. Diz ainda esse mesmo versículo: mas a humildade antecede a honra. É o que a palavra de Deus nos fala, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Né? Que o Senhor, ele é digno de honra e de louvor, e que nós não merecemos nada, mas o Senhor, na sua bondade, no seu plano maravilhoso, ele deseja e quer nos honrar, né? E que maior honra para mim e para você do que sermos chamados de filhos de Deus, de irmãos, através de Cristo Jesus. Quanta honra o Senhor tem nos dado! Será que existe honra maior para nós do que essas que o Senhor já nos concede? E ainda
coisas maiores que Ele tem reservado para todos nós. Portanto, vale a pena perseverarmos e continuarmos firmes no Senhor. E também é necessário que nós observemos que os textos que acabamos de ler, meus irmãos, nos mostra que Deus, em sua sabedoria e justiça, se agrada, ajuda e exalta o homem humilde, mas que Deus não se agrada do homem soberbo, e que o próprio Deus, em sua justiça, sua soberania, sua sabedoria, Ele abate e humilha o soberbo. Deus não compactua com o soberbo. Deus não se agrada da soberba. Deus, Ele é justo, e é o que nos relata o Salmo, neste versículo que nós lemos, o de número 6, que o salmista diz: o Senhor é excelso. E já vimos o significado da palavra excelso, tantas coisas que são maravilhosas e de certa forma combinam e rimam poeticamente. Mas além disso, nos mostra que Deus, na sua soberania, na sua majestade, na sua grandeza, contudo, atenta para os humildes. E os soberbos, Ele os conhece de longe. E por fim, já para estarmos concluindo esse nosso breve estudo, vamos à leitura da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo número 12. Vamos fazer a leitura do versículo 7 até o de número 10, onde o apóstolo Paulo também nos traz uma lição muito importante para todos nós. Diz a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, é nesse contexto que agora vem um versículo que nós gostamos muito e apreciamos muito, porque prossegue no versículo 8. Então diz aqui que Paulo compreende que essas coisas que lhe sucedem para que a soberba não o atinja. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E já encerrando, voltemos aqui ao Salmo de número 138 e verifiquemos a certeza do salmista, já agora no versículo 8, onde ele termina o salmo dizendo: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Vemos aqui que o Senhor nos traz mais uma lição, dentre tantas outras que tem nos ensinado a respeito de nós permanecermos sendo pessoas humildes, pessoas simples em relação àquilo que o Senhor tem como propósito em nossas vidas. Pois o próprio Deus decidiu despojar-se da sua glória e vir aqui a essa terra, se encarnar como homem em nosso tempo, com o propósito
de ainda assumir a culpa pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ou seja, pelos nossos pecados. Carregou todos eles na cruz, nos dando perdão, nos proporcionando a vida eterna, que há somente em Jesus Cristo, o Deus que vive e reina para todo sempre. Por isso, observemos para esses exemplos, sobretudo do nosso Salvador, um homem humilde, desde seu nascimento, onde, ao invés de preferir nascer nos palácios de ouro desta terra, nos lugares pujantes e na companhia de pessoas importantes, nasceu ali numa humilde manjedoura, filho de José, o carpinteiro, e de Maria, aqui nesta terra. Viveu nos ensinando que é possível vivermos humildemente, de forma que agrada ao nosso Deus, sem perdermos a grandeza da essência do Senhor, que é o seu amor, que habita em nós através da sua presença. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenhamos um coração contrito e quebrantado, e nos voltemos para Deus, porque carecemos desse Senhor. Diz a palavra do Senhor, que acabamos de ler, que excelso é o Senhor, e que o Senhor atenta para os humildes e os soberbos, Ele os conhece de longe. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade. E a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.